Olá pessoal, estamos de volta para a terceira parte de Ultimates, que mostra mais sobre o passado de Dr. Banner, onde, ao que parece, ele nunca foi realmente uma pessoa legal. E além disso, temos também a introdução a este mundo da Mulher Hulk. Dito isso, se você está gostando desses vídeos, já senta o dedo no like aí, e se ainda não for inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, beleza? Essa edição nos leva a uma província do Pacífico, quando o Banner da Terra 6160 foi pego na explosão Gama e se tornou o Hulk. E com a forma como isso é feito, somos informados de que este bombardeio de teste estava sob um projeto chamado Castle Gama, que é a versão deste mundo do projeto Castle Bravo, da vida real de 1946. Mas nesse flashback, nos é mostrado uma ilha próxima cujos habitantes foram banhados em 80 milhões de toneladas de precipitação radioativa, que em sua maior parte veio a eles como água de coral pulverizada e partículas gama que caíram do céu em um pó fino como neve, levando 459 homens e mulheres a serem expostas à radiação, tornando a ilha a área mais concentrada em gama na Terra. E há mais que aprenderemos sobre isso através de um documento que tem um monte de nomes redigidos. Mas falaremos mais sobre alguns desses detalhes em breve, porque a partir daqui, a próxima coisa que faremos é ir para os dias modernos com um rapaz de ferro, Thor e Sif, que seguiram até a Ilha dos Monstros. Eles vieram com Tony na esperança de encontrar um exército Hulk, porque neste ponto, com o recrutamento que eles já fizeram, parece que não é o suficiente para uma resposta a Bruce Banner. E assim que eles chegam aqui, Tony percebe que as leituras Gama estão fora dos gráficos e, além disso, o resto do que sobrou daquilo que eles pousaram em cima usando o Bifrost era muito maior do que os lagartos médios que deveriam estar ali, que naturalmente deveriam ter o tamanho de uma salamandra. Só que não muito depois disso, eles são recebidos por um Hulk tiranossauro. E assim que Tony o vê, logo afirma que definitivamente esse tipo de coisa não deveria existir. Mas para sua sorte, ele tem Thor e Sif, que têm muita experiência lutando contra serpentes gigantes e coisas que não deveriam existir. Então, um minuto depois, esse enorme lagarto é liquidado, e mesmo eles sendo capazes de lidar com algo assim, não deixa Tony tranquilo, porque isso não é o que ele quer para esses bichos. E parte disso vai para a curiosidade de Tony sobre este lugar, porque ninguém realmente sabia sobre esta Ilha dos Monstros, porque Banner removeu este lugar de todos os mapas. Ele passou por medidas insanas para garantir que esta ilha fosse inacessível por meios normais. E como Tony está vendo isso aqui pela primeira vez, acaba o deixando intrigado. Mas conforme ele continua seguindo o caminho, Thor faz um comentário para Sif sobre ela estar pairando sobre ele para ter certeza de que ele está com boa saúde. Sif diz que não está pairando, então Tony diz que ela está literalmente pairando, pois seus pés não estão tocando o chão. E daqui para frente, eles continuam a ver mais criaturas gamas estranhas, como uma planta comedora de homens e um caranguejo enorme e fascinante que Tony vai dar uma olhada. Enquanto ele está segurando o caranguejo e dizendo que Deus os ama, o bicho é cortado ao meio com Sif dizendo que nem todos os deuses acham isso. Então novamente Tony reitera sua preocupação sobre eles matarem qualquer coisa que encontrem aqui. Tony diz que eles não devem eliminar aqueles bichos, porque praticamente tudo aqui é único, então cada morte é um potencial evento de extinção. E veja bem, enquanto eles estão tendo essa conversa, há uma criatura enorme que está vindo na direção deles. Thor diz a Tony que entendeu mal. A natureza desta ilha é mais do que meramente selvagem. Este é um lugar louco e envenenado, um lugar em guerra consigo mesmo. Ele os destruiria se pudesse, mas realmente nenhum deles está errado sobre isso, porque nenhum deles sabe o quão louco este lugar é. Ainda não. Então aquela figura enorme chega, e essa coisa simplesmente aparece com um combo de 3 golpes, pisoteando a cabeça de Thor, dando um uppercut em Tony e apenas batendo em Sif sem nenhum aviso. E quando eles vão lutar contra essa coisa, ela se mantém muito bem, mas antes que eles comecem a fazer isso, Sif pergunta a Tony se é isso que ele está procurando. Mas isso o deixa sem palavras, porque ele não tem certeza se essa coisa pode raciocinar. Ele não tem tempo para chegar a essa conclusão antes que ela ataque novamente. E esse ataque acaba desafiando toda a ideia
de que eles devam ou não liquidar qualquer criatura que esteja os atacando nesta ilha, porque não demorou muito e Thor já tinha recuperado a vantagem. Ele já estava quase preparado para derrubar essa coisa. Então ele diz ao Rapaz de Ferro que eles estão prestes a ter outra extinção. Mas antes que ele faça isso, alguém grita para eles parar, o que aqui nos dá a introdução de Legory. Ela se apresenta como a protetora deste lugar e de tudo o que há nele. Então Tony rapidamente segue até ela para poder conversar. Ela desce e acalma o monstro Gamma, que, como podemos ver, era apenas um bebê o tempo todo. A expressão no rosto de Thor de que quase cometeu um erro é nítido, e isso nos leva de volta à conversa sobre se eles deveriam matar qualquer coisa aqui. O que eu quero dizer é que a resposta é claramente não, porque eles realmente não têm ideia do que alguns desses mutantes Gamma realmente são, e seguindo isso, descobrimos que Legory é a mesma garotinha que vimos que estava aqui quando o Fallout começou. Então, ela os leva de volta para sua vila enquanto diz que se lembra de quando tudo começou. Quando o Dr. Banner veio oferecendo ao seu povo dinheiro, casas, remédios, proteção em troca do uso de suas terras para os testes de bombas. Enquanto prometia que depois que terminassem, eles limpariam tudo o que voltaria ao normal. Mas, como se viu, seu povo não acreditou nele. Então eles não foram embora e a equipe do Dr. Banner lançou as bombas de qualquer maneira, deixando Legory e seu povo para viver no Fallout. Enquanto eles voltam para a ilha, Tony diz que se houvesse outros como ela, talvez possa mudar o equilíbrio do poder mundial. Ele fala sobre o exército de Incrível Hulk. Então ela diz que sim e que há mais, e o chama para mostrar o exército de Hulk, e assim que eles veem o povo dessa vila, o olhar no rosto de Tony, Thor e Sif é de algo que eles não esperavam, porque na maior parte as mutações Gamma que ocorreram são trágicas. E tem uma moradora aqui chamada Tara, que sente tudo. A brisa mais suave é agonizante para ela. Então, com um pouco de sarcasmo, Legory diz a Tony que dar uma arma será uma tortura para ela. Então ela se vira para o próximo e diz que isso é uma pena, pois este não pode falar ou se alimentar. Ela acha que ele perdeu seus próprios pensamentos. Ele não dá nenhuma indicação de que entende ou mesmo os vê. Legory então pergunta se eles acham que este seria bom em seguir ordens. Em seguida, Legory diz que eles já conheceram Abram. É o mais novo, ainda um bebê, mas quando ele fica chateado, bem, nós já sabemos o que acontece. E como se vê no trágico curso dos eventos, Abram teve um acesso de raiva e com isso perdeu sua mãe. Mas Legory continua dizendo que ele é inocente. Como ele poderia entender o que fez? O que ele fará quando tiver idade suficiente para entender? Abram é um caso raro de alguém aqui tendo filhos, porque na maioria das vezes as pessoas aqui têm medo do que seus filhos podem se tornar. E além disso, esse não é o lugar para criar uma criança de qualquer maneira, porque assim como as pessoas, a Terra também está infectada com a radiação Gamma. Então isso inclui qualquer alimento que possa ser cultivado da Terra e a água potável que eles ainda consomem, embora queime ao descer pela garganta. Então aqui mesmo, Tony diz a ela que sente muito. Ele não quis ser insensível, mas ele diz que ela mostra um nível de autocontrole que Banner só alcançou com anos de orientação dos maiores psicólogos, espiritualistas e místicos do mundo. Tony diz que ela é inteligente e forte como ele, e então Legory diz a ele que não há garantia do que a radiação fará a um indivíduo, porque a maioria das pessoas ela matará ou enfraquecerá. E há poucos ali. Não há sentido ou razão para nada disso. Não houve justiça. Então Tony diz, sim, é por isso que eles estão lutando, e antes que possa dizer a ela quem são, ela o interrompe dizendo saber quem são eles, porque a TV ainda funciona ali e é assim que eles aprenderam a falar inglês. Então Tony vai direto ao ponto e diz a ela, precisamos de você nesta guerra. Mas ela acredita que seu povo já sofreu o suficiente pelas guerras de outras pessoas. Mas Thor e Sif dizem a ela que esta é a guerra de todos, especialmente para ela e seu povo. Então Tony diz, e se nós ajudássemos você? Sugerindo que ele a mova para algum outro lugar. Mas mesmo assim ela diz que essa é sua terra ancestral, e seu povo prefere morrer aqui do que viver em qualquer outro lugar. E além disso, Banner nunca permitirá. Então Tony perguntou como ela não pôde fazer nada. Isso não a deixa com raiva? Ela diz, hein? Com raiva?
Você já viu alguém morrer de envenenamento gama, rapaz de ferro? É uma morte lenta e dolorosa, cheia de confusão, raiva e mudança. Ela diz que já viu isso centenas de vezes. Ela assistiu bocas com dentes amarelas tortas crescendo no corpo de sua mãe. E viu seu pai brotar penas e tentar escapar para o céu. E ela continua dizendo a ele com raiva que eles nasceram na barriga ferida do mundo e que ele não poderia imaginar sua raiva. O que foi feito com eles é uma abominação, mas ela diz que não vai permitir que eles usem a sua raiva e que eles foram ousados o suficiente e que se ele quer a sua força, a sua raiva, então que ele terá que pagar por isso. Ela diz a Tony que ela quer que ele conserte sua terra e que a deixe como ela era antes das bombas, e se ele fizer isso, ela vai mostrar a ele a força. A princípio, isso faz Tony pensar que isso vai ser uma grande empreitada, porque para começar, teria que raspar o solo superficialmente de toda a ilha. Ele teria que jogar toneladas de fertilizantes de potássio trazidos com aplicações repetidas e fazer tudo isso sem Banner perceber. Então ela diz novamente que esse é o preço dela, que conserte a ilha, e aqui mesmo Sif até lembra que Tony disse no começo que quer consertar o mundo. Então Tony estende a mão e Leisure aperta, selando aqui um acordo. E assim que isso acontece, descobrimos que Dr. Banner estava observando tudo. Então ele chama uns caras e pede para reunir suas armas imortais, porque esses Supremos estão começando a deixá-lo com raiva. E para ser honesto, eu espero que realmente ele fique com raiva, porque tudo o que vimos até agora é a versão calma desse cara, com exceção de um breve momento. Pessoal, deixe-me saber o que vocês esperam dessa história aqui nos comentários. Vou falando com vocês por aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.